Olá pessoal, bom dia mais uma vez aqui no nosso Café com Pai Lavra. Isso, Café com Pai Lavra. Estamos aqui mais uma vez pela graça de Deus. Café com o Pai e a palavra. Ah, Café com o Pai e a palavra. E a palavra de Deus. Hoje nós não vamos ter aqui o café, a xícara do café, mas nós já tomamos o café, o que importa aí é o conteúdo. Não é Temos isso? um café adiantado já. Temos uma presença ilustre aqui do nosso Arthur Reimberg, é isso, Arthur? É isso. E ele é o que sugeriu o texto de hoje para nós meditarmos no nosso Café com Pai Lavra. Já vou avisando para vocês, vai dando joinha, vai dando sinalzinho, porque é importante o seu like, porque a ferramenta, o algoritmo do YouTube vai passar isso para outras pessoas. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, pouco falado no nosso meio cristão e no meio geral, e que vai trazer muitas lições para os nossos dias atuais, que é a passagem que fala sobre, Sr. João, sobre o quê? O bom samaritano. O bom samaritano, né? Um episódio acontecido com Jesus falando sobre o bom samaritano. Quem sugeriu esse texto foi o nosso amigo Arthur, que já estudou sobre esse assunto, e nós iremos então discutir e debater alguma coisa. Como eu faço sempre, eu vou agora dar um preâmbulo, ó, falando difícil, hein? O preâmbulo é um resumo da história, depois nós vamos falar as coisas importantes que nós vamos tirar dessa história. Então, está registrada onde, Sr. João, essa passagem? São Lucas. Lucas. Capítulo 10, versículo 25, né? Lucas, capítulo 10, o verso 25, é a referência que nós estamos estudando. Então, lá conta a história de um... É um doutor, é isso, Arthur? Fala Doutor da lei. Um doutor da lei? Doutor da lei. Um doutor da lei, ele chega para Jesus e ele faz uma pergunta muito capciosa para Jesus. Ele faz uma pergunta dizendo o que, Sr. João? Ó, deixa eu ler a palavra, diz assim, olha. E eis que levantou-se um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei e como lês? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tá bom, para aí. Então o doutor chegou para Jesus e disse assim, mestre, já começou por aí, ele colocou Jesus num pedestal maior, né? Não, inclusive, porque aqui essa pessoa, eles procuravam tentar Jesus para ver se achava alguma falta nele. De todos os meios. Então ele chegou, mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus disse assim para ele, tá, o que você lê? O que está escrito nas Escrituras? Aí ele leu um texto que está escrito assim, amará o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, e o próximo como a ti mesmo. Aí agora entra, né, Arthur? Nós estávamos discutindo ali um pouquinho com o Arthur, eu vou deixar o Arthur falar daqui a pouco. Entra uma pergunta capciosa por parte dele. Aí ele pergunta assim, quem é o meu próximo? O que Jesus fala quando ele fala assim, olha, então ele falou assim para Jesus, tá bom, eu amará o Senhor teu Deus, o Senhor já sei, mas quem é o meu próximo? Ele queria justificar, né? Queria justificar. Aí o que Jesus fala para ele aí? Fala aí, Arthur. Aí no texto ele continua no versículo 30, né? Versículo 30. Jesus respondeu assim, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Olha. Acontece que um sacerdote que estava descendo por aquele mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar pelo lado contrário, ou seja, o outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Olha aí. Continua. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele, então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. Olha aí, tá bom, vamos parar por aqui. Então veja bem, Jesus foi interrogado por esse doutor da lei. Jesus disse assim, o que está escrito na lei? Disse assim, amará o Senhor teu Deus todo o teu coração e o próximo a ti mesmo. Aí ele pergunta, quem é o meu próximo? Aí Jesus contou para ele uma história.
que descia um homem que veio para Jerusalém, ele descia de Jericó, é isso? Jerusalém para E Jericó. ele veio de Jerusalém para Jericó, porque ele tinha ido adorar em Jerusalém. Então aqui eu vou aproveitar o ensejo, não vou aqui dar o preâmbulo, mas eu vou ir falando algumas coisas importantes. Se esse homem desceu de Jerusalém e veio para Jericó, é porque ele era judeu. Então ele tinha ido adorar em Jerusalém, estava descendo, voltando para sua casa, provavelmente em Jericó, e ele se depara agora com uma situação muito constrangedora, porque uns bandidos pegaram ele, bateram nele, não é isso que fala? Bateram nele, tiraram todos os seus bens, deixou ele praticamente... Tirou tudo. Tirou tudo, assaltou ele, deixou ele quase morto no chão. Aí ele estava lá caído e de repente, quem é que passa? Quem é o primeiro que passa aí, Arthur? O sacerdote. O sacerdote. Veja bem quem era o sacerdote. O sacerdote, ele era como se fosse um pastor. Não, né? Um homem de bem, um homem que cuidava do produto de Deus, que são as pessoas. O homem que tinha um respeito na sociedade por ser um sacerdote. O papel daquele homem, do sacerdote, era de se aproximar daquele judeu, que também era judeu, era o irmão dele praticamente, cuidar dele e fazer as honrarias da casa, porque eles eram da mesma família. Acontece que o sacerdote agiu de qual foi a forma? Ele passou do lado contrário. Passou longe, ele viu ele lá, virou a cara e foi embora. Aí depois... Como se nada tivesse acontecido. Como se tivesse nada acontecido. Aí depois desceu um outro cara, como é o nome dele aí? Levita. Um levita. Levita era um dos jovens, um dos rapazes. Também pessoa de bem, né? Pessoas de bem, que fazia parte da tribo de Levi. E os levitas naquela época eram como se fosse um obreiro da igreja. Com certeza. Provavelmente ou ele era tocador da igreja, ou ele era uma pessoa que auxiliava, cuidava das ofertas. Ele era um obreiro da igreja. Ele era um levita. E de repente o levita olhou aquele jovem, aquela pessoa caída, o que ele fez? Passou de lado. Passou de lado. Aí desce um outro cara. Quem é que desce? Não vinha subindo. Não, aí vem um outro cidadão. Quem é que desce também? Samaritano. Samaritano. Deixa eu contar para vocês uma historinha de quem era o samaritano. Os samaritanos, eles eram por descendência, assim, por questões religiosas, eles eram inimigos do judeu. Não é isso, não? Os samaritanos não conversavam com os judeus, eles não poderiam conversar com os judeus. Estava discutindo com o Arthur hoje. Há um exemplo disso. Um certo dia Jesus chegou para uma mulher que estava tirando água, não foi? Isso. E ele disse assim, tira um pouco dessa água para mim. E a mulher, o que a mulher falou com ele? Sem você judeu, sabe que eu sou samaritano e os samaritanos não comunicam com os judeus. Jesus quebrou dois protocolos. Ele quebrou dois protocolos. Quando ele pediu água para a mulher falou assim, como você sabe que você sendo judeu, você pede água para mim que sou samaritana? Não podia. Não podia. E um outro detalhe importante, o judeu não poderia conversar com mulher. Já estava conversando. Já estava conversando, né? A mulher não pode pegar na mão do judeu, isso é uma tradição que eles têm há muito tempo. Então, ele disse assim, olha, você está dizendo isso porque você não me conhece. Eu estou te pedindo água, quem beber dessa água que você tirar aqui, vai ter sede. Agora, se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Aí Jesus começa um diálogo com ela e fala assim, para ela, cadê o seu marido? Aí ela fala assim, eu não tenho marido, né? E Jesus falou a verdade, porque você já teve 7. E o que você está agora também não é 6. Então, Jesus quebrou esse protocolo, mesmo ele sendo judeu, falou com o samaritano. Então, eu só quis dizer isso, que o samaritano não tinha nada a ver com aquele cara que estava caído. Não. Ele não tinha nenhuma obrigação de ajudar aquele cara caído. Mas o samaritano quebrou todos os protocolos, chegou perto daquele cara e ele trouxe vinho, né? Azeite e tratou daquela pessoa que estava ali machucada. E ele fez uma coisa muito importante que o senhor tinha me falado. O que ele fez com o samaritano? Pegou o homem, colocou em cima do cavalo. Agora, e levou para a estalagem. Pegou o homem e colocou em cima do cavalo. O cavalo carrega 2 pessoas em cima? Eu acredito que ele foi puxando o cavalo. Foi puxando. Dificilmente, para quem tem cavalo, você tem cavalo na fazenda. Normalmente o cavalo carrega 2 pessoas em cima, normalmente. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Às vezes carrega, mas não é tão fácil. Então carrega uma. Então, o que o samaritano fez? Pegou aquele jovem, aquela pessoa, colocou em cima do cavalo, desceu e foi puxando o cavalo. Veja bem o exemplo, né? Passou o sacerdote, que deveria ter feito, não fez nada.
Depois eu vou falar qual que é a minha visão em relação a cada um desses. Passou o levita, não fez nada. E o samaritano pegou aquele rapaz, colocou em cima, levou para o estaleiro, lá para como é que chama a pensão? Estalagem. A estalagem. É como se fosse uma UPA hoje em dia. É, como se fosse uma UPA, né? É, um pronto-socorro, alguma coisa assim. Lá ele cuidou desse rapaz. E ainda, o que ele falou? Não, ele deixou um dinheiro lá. Arthur, o que ele fez? Arthur, lembra pra mim, o que ele fez lá? Levou lá na estalagem e fez o quê? Ele mandou o cara que trabalha lá, sei lá, tipo, cuidar dele, né? Ele deu 2 moedas de prata pra esse rapaz e ele ainda falou assim, né? Que se precisasse de mais alguma coisa, tipo, que se ele consumisse mais alguma coisa, que passasse dessas 2 moedas de prata o preço, ele ia passar lá à tarde, à noite, na volta e ia pagar. Ia pagar. Então veja bem, ele além de fazer o bem, ele não abandonou. Ele não é simplesmente pegar e jogar lá. Deixa lá. Não. O meu irmão Zezé, talvez o pessoal conhece, ele tem uma casa de recuperação. Às vezes alguém liga para ele, o pastor liga para ele, tem um rapaz aqui que está na rua, eu gostaria de levar na casa de recuperação. O cara acha que está fazendo uma boa ação. É importante fazer isso. Mas depois ele fala assim, depois que esse cara recuperar, quem é que vai cuidar dele? Porque é fácil passar o B.O., né? Pegar aqui, joga lá e se vira. Depois, né? Então ele fez a obra completa. Vou deixar esse cara aqui, vou ter que ir embora amanhã. Se eu voltar, se você precisar de gastar alguma coisa, você gasta. Eu vou deixar 2 moedas de prata, né? 2 moedas de prata. E eu vou depois pagar se tiver alguma coisa a mais aí, até ele se recuperar. Aí, terminado essa história, Jesus volta agora, nós estamos falando da história do bom samaritano, volta agora para o doutor e responde para ele, e aí, o que você achou dessas 3 pessoas? Quem é o meu próximo? Não é isso? E aí, o que ele fala aí? Não é isso, né? Aí ele continuou assim, aquele que o socorreu, né? Falou o mestre da lei. O mestre da lei falou assim, então eu acho que o próximo aí é aquele que socorreu. Então, Jesus disse, então tudo bem, vai e faz a mesma coisa. Agora nós vamos tirar a lição aqui, eu acho que o vídeo tá bom, a gente tá no tempo bom. Vamos tirar algumas lições aqui, agora eu vou descer a borracha aqui, viu? Vou descer a borracha sem dó agora, sem dó. Desce o porrete. Vou descer o porrete. Você aqui, se aquela pulsa servir, você escreve, você só veste, fica quietinho aí. Primeiro, sacerdote, era um pastor, era um líder espiritual, mas era um hipócrita, né? Com certeza. Porque tem muitos jovens, muitos pastores, muito líder espiritual que é hipócrita. Infelizmente tem. Ele só gosta de cuidar da lã da ovelha, mas da ovelha ele não cuida. Só está afim do dinheiro da ovelha, está afim dos benefícios que a ovelha traz para ele, mas quando é para cuidar de verdade, cuidar do doente, qual que é a verdadeira religião dita por Jesus? Qual é a verdadeira religião? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Cuidar dos órfãos e das viúvas. E guardar-se da corrupção do mal. E guardar-se da corrupção. Está escrito isso? Só deve estar. A verdadeira religião é essa. Você que fica discutindo religião, discutindo igreja. Aqui eu não estou discutindo igreja, não estou discutindo religião. Olha, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, da viúva e guardar-se da corrupção e também do mal. Então o sacerdote passou, ele deveria ter ido lá, pegar o cara, ajudar, pelo menos perguntar o nome dele, era irmão dele. E é exatamente como agem muitos líderes espirituais hoje, que se bate no peito, eu sou pastor, que eu sou qualquer coisa nenhuma, rapaz. Você precisa fazer o seu papel de líder espiritual e cuidar do produto de Deus, que são as pessoas. Então esse é o primeiro recado que eu dou e tiro de lição dessa história. Exercer o sacerdócio é muito importante, mas além disso você precisa realmente cuidar das pessoas. O segundo é o levita. Você encontra muitos jovens aí dizendo, não, eu sou levita da igreja, eu toco na igreja, né? Mas ele gosta de chegar na igreja depois do culto, nem arruma a guitarra dele, não arruma nem os fios, não arruma nada. Ele gosta de estar em destaque, gosta de ser o primeiro a estar ali na frente, se o baixo dele não estiver mais alto, se a guitarra dele não estiver mais alto, né? Diz que é levita, diz que está lá para fazer a obra de Deus. E o levita passou, viu o cara na mesma situação, né? E não aconteceu nada. Às vezes é o levita, mas não sai para evangelizar, não vai no culto de oração, não ajuda, né? Tá só reclamando, só ele que gosta de ser o bonzão. Então, e às vezes ainda murmura, né? Murmura, é o que mais murmura. Não estou dizendo que são todos, mas são um pouquinho só. Tem um que faz coisa séria. Então, esse papel do levita foi fundamental para a gente ter essa visão. E o terceiro é o samaritano. Esse sim é o pastor. Esse sim é o sacerdócio.
né? Eu estava falando pro Arthur quase agora, dizendo o seguinte, a Bíblia diz assim, olha, lá no livro de Salmos, Salmos 23, tem uma passagem que fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz ver espaço, que mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Aí depois ele fala, acho que prepara uma mesa, né? Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus amigos, é isso, João? Inimigo, né? Inimigo, não é amigo, não? Não. Não está escrito amigo? Jesus mandou amar até os nossos inimigos. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Porque fazer bem para os nossos amigos é fácil. Né? Fazer um bem aqui para o Arthur é legal, fazer um bem aqui para o Sr. João é fácil, porque é da família, tudo é legal. Agora eu quero ver você fazer o bem para os seus inimigos. E aquele samaritano não tinha nada a ver com aquele cara. Não tinha nada. Era como se fosse. Como se fosse quem aí? É como se fosse assim, ó, um soldado ucraniano, não é isso? Nós fizemos um exemplo? E um soldado russo. E aí você vê um russo lá caído no chão, o soldado ucraniano vai lá e ajuda ele. Estou fazendo aqui uma analogia, seria isso o papel do samaritano, né? Porque muitas vezes a gente fica sentado na nossa redoma, achando que a nossa igreja é melhor, achando que o nosso credo é melhor, enfim. E o que é para fazer mesmo, que é para ajudar o próximo, a gente não ajuda, a gente fica questionando. Ele tá nessa vida porque ele quer, tá nessa vida porque, né? Mas talvez ele poderia falar assim, ele estava aqui fora de hora, bem feito, o ladrão roubou ele mesmo, que é folgado, é isso mesmo. Não, mas o bom samaritano não questionou, não é isso não? Ele foi lá e ajudou. Eu quero ler um versículo aqui, ainda mais aí. No livro de Tiago, capítulo 4, e o versículo 17, diz assim, ó, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha lá. Aquele que pode fazer o bem, não faz, comete pecado. Então no final, Jesus deu, eu estou dando esse exemplo desses 3 caras. Jesus no final fala pro doutor, né? Para fazer isso. E aí ele ganharia a vida eterna. Então, gente, vamos deixar de ser hipócrita na nossa religião. Vamos deixar de fazer as coisas para nós e fazer para Deus. E é isso que eu acho que é isso. Eu acho que é importante, né? Queria que o Arthur falasse um pouquinho, um resumo do que eu acho que eu já falei quase tudo, mas só mais ou menos o que você tirou como lição dessa passagem que você sugeriu aí do bom samaritano aí. Eu vou dizer que, tipo assim, muitas vezes a gente estava falando sobre líderes espirituais, né? Tipo, os levitas. Levitas, né? E muitas vezes a gente mesmo acaba fazendo isso, sabe? E tipo assim, isso caiu muito forte pra mim, assim, sabe? Foi quase que uma cacetada certinha, assim, pá, sabe? Porque assim, a gente muitas vezes fica perguntando, né? Como é que é ser? Quem é meu próximo, né? Tipo, eu me perguntava muito isso, né? Quem é meu próximo? Tipo, o cara que tá do meu lado ali, meu amigo, sabe? Não, meu próximo é qualquer um, sabe? Falou bonito. O próximo é qualquer um, não é isso? Tipo, não importa sem exceção de pessoas. Exatamente. E tipo assim, antes eu não pensava assim, sabe? Eu pensava assim, meu próximo é só quem eu escolher pra ser meu próximo. Mas na verdade, o meu próximo é quem, tipo, o Senhor me mandar ir, sabe? E ajudar, fazer qualquer coisa, sabe? A necessidade. Tipo, não importa muito, mas ajudar o meu próximo. Olha que importante que o Arthur está falando. Então, quem é o meu próximo? Foi a pergunta do doutor. Eu estava com dúvida também. Qual é o meu próximo? E o Arthur me ensinou hoje, nessa tarde. Ele falou assim, olha, o próximo que eu entendi com isso, com essa fala dele, é que o próximo é qualquer pessoa que está do nosso lado. Não importa qual é o grau de parentesco, não importa se ele foi um marginal, não importa se ele foi uma pessoa carrancuda. Inclusive, eu falei para ele assim, quando você tem uma pessoa que é muito mal e você faz um bem, o que acontece com ele? A Bíblia diz, quando você faz um bem com uma pessoa que te fez mal, você coloca o que na cabeça dele? Você coloca brasa vivas sobre a sua cabeça. Daí pra frente ele vai pensar diferente. Ele vai pensar diferente. Então o próximo é aquele que está próximo de você. Então não fica fazendo questionamentos bestas, idiotas. Não, isso aqui levando em consideração o que a pessoa fez, o que deixou de fazer. Se é para fazer o bem, de acordo com o leu o Sr. João aqui, né? Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu quero finalizar no versículo do senhor aí. Eu quero deixar mais um versículo aqui, ó. O que fez lá o samaritano. Está no livro de 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. 1 Pedro 3 e 8. Diz assim, ó. Finalmente serem todos em um mesmo sentimento, compassivo, amando aos irmãos
intalhavelmente e misericordioso e inafáveis. Então, quer dizer, amando os irmãos intalhavelmente, quer dizer, todos que tiveram amarem todos, sendo afáveis, sendo amoroso. Então, foi muito boa aqui a sugestão do Arthur e a maneira com que ele colocou, e a gente sai aqui para o vídeo não ficar muito comprido, aprendendo que quem é o nosso próximo, que o vídeo a história começou com essa pergunta capciosa para Jesus. O doutor pergunta, Jesus fala uma historinha e devolve a pergunta para ele. Dos três, quem é o próximo? Aí ele falou, o samaritano. Então, que nós possamos passar a agir independente da sua religião, independente daquilo que você crê, independente daquilo que você segue. Você tem que entender que o próximo é o nosso próximo e aquele que está mais próximo de nós. E sempre, toda a vida, nós vamos precisar das pessoas. Não é isso, gente? Sempre. Sempre. Eu quero deixar aqui só para você refletir. Você vai ter que viver intensamente de uma forma que você, no final da vida, você precisa pelo menos ter 6 amigos. Porque no dia que você for descer à sepultura, você vai precisar de 6 pessoas para carregar o seu caixão. É no mínimo 6 pessoas você vai precisar. Então, se você não tem 6 amigos, é porque realmente você é uma pessoa que não deveria nem ter nascido. Mas não é esse o caso. Então, por quê? Você precisa cuidar das pessoas, você precisa tratar das pessoas, você precisa entender que todos nós somos iguais. Ninguém é diferente. É isso não? Ninguém é diferente. Então, o próximo é aquele que está próximo de nós. Então, você que é sacerdote, você que é um levita, você que é sacerdote, é um líder espiritual, exerça seu papel, entenda o seu chamado, vê aquilo que Deus te chamou para fazer, mas sabe, procura fazer de uma maneira correta. Você que se diz levita, eu já vejo muito cara falar, sou levita da igreja. Procura exercer o seu papel na humildade, na simplicidade, sem procurar se aparecer, porque você não deve se aparecer. E você que é um líder, você precisa atuar como um samaritano, cuidar das pessoas. Quem cuida das pessoas vai ser abençoado, porque as pessoas é o produto de Deus. E quem cuida do produto de Deus não se decepciona. Não é isso, João? Com certeza, absolutamente. Mais uma vez aqui no nosso Café com Palavra, se estendeu um pouquinho, nós estamos aqui num barco, mas nós não deixamos você aí de lado, estamos aqui fazendo os dias que dá, e vai ser passado esse vídeo depois. Vai dando joinha. Não esquece de dar o joinha. E hoje com participação especial do Arthur, e nós temos o terceiro para fazer, já fizemos um, segundo, terceiro. O terceiro é um tema maravilhoso, escolhido pelo nosso professor Arthur aqui, né? Vamos falar, né? O senhor falou que o Arthur vai ser um pastor, é isso que o senhor falou? Futuramente vai ser. Ó, ele está falando que o Arthur vai ser um pastor, aí aqui é a profecia, agora... Pode escrever. Pode escrever? Pode escrever. Então, nós vamos seguir esse caminho, nós vamos trazer um outro tema muito importante. Esse daí tem uma lição assim fantástica. Eu vou até te dar uma dica de qual vai ser o estudo. Qual vai ser o estudo? Vamos estudo. O de amanhã? Amanhã a gente fala. Deixa a gente falar. Deixa eu falar amanhã. Amanhã a gente fala. Certo, Arthur? Deus abençoe. E vai dando joinha, vai avisando aí. Toca o sininho. Toca o sininho e assista até o sinal. Se tiver com preguiça, assiste 10 minutos. Depois assiste mais 10 minutos e dá tudo certo. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.